Olá, olá, Mandalante! É um prazer estar aqui falando sobre aquilo que eu amo. Hoje eu vou falar sobre um olhar geral, assim, da mandala terapia. Eu vou explicar e responder algumas dúvidas que vocês mais me enviam, como, por exemplo, como conciliar a criação de mandalas para tratar as emoções e como criar mandalas para venda, como que funciona esse processo aí? E como que é o processo de cura com as mandalas terapêuticas. Então, eu vou explicar isso de uma maneira geral para que não tenham mais dúvida, mas também se tiver, vamos embora para isso que eu estou aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Tati Marcelo e aqui eu ensino terapeutas a identificarem a raiz da ferida emocional do seu cliente em menos de 30 minutos com a mandala terapia. E, bom, para a gente começar, eu vou fazer assim uma comparação e mostrar um erro comum. É importante mostrar sobre o erro, porque se você estiver cometendo ele, você já pode aí ajustar a rota e poder então ir seguir na jornada mandalar com mais assertividade. Qual é a diferença entre construir, criar mandalas para trabalhar as emoções e desenhá-las no contexto do desenvolvimento de um trabalho profissional, que seria a venda de mandalas, dessas mandalas prontas, né? Quando você recebe encomenda e cria uma mandala. Qual é a diferença entre esses dois pontos? Se acaso você imagina ou você já sabe, ou você, o que você pensa sobre isso? O que você acha de qual é essa diferença? Eu peço que você deixe aí escrito nos comentários antes de eu explicar, porque é legal, assim, eu entender mais de você também, ou também, às vezes, aí surgem outras dúvidas. Então, bora lá. Existe uma diferença entre você criar uma mandala para trabalhar as emoções e fazer uma, por exemplo, sob encomenda para um cliente que apareceu, ou você começou a desenhar mandalas e as pessoas começaram a se interessar e você começou, então, a receber encomenda. Você é artista que já faz mandalas, então existe muita diferença entre você criar essas mandalas. Em certa medida, gera um pouco de confusão, e é justamente por isso que eu coloquei esse item aqui. Então, quando se cria uma mandala para identificar a raiz da ferida emocional e assim trabalhar, né, com um tratamento para, bom, por exemplo, tratamento de medo, de ansiedade, de confusão, insegurança e outras emoções. Qual é a raiz dessa ferida emocional? Existe aí. Ah, não, eu só sou ansiosa, eu só tenho medo. Existe uma raiz. Vamos encontrar essa raiz e poder, então, direcionar esse tratamento. Então, assim, nós estamos direcionando a energia do entendimento dessas emoções para o processo de cura. Então, essa prática, ela vai nos ajudar na conscientização dessas emoções, ou seja, no processo da tomada de consciência delas, e ajudará a entender as raízes dessas feridas e aí os gatilhos que são disparados e que fazem com que elas apareçam. Então, qual é o gatilho aí? Sabe, entender um contexto, todo um contexto. E isso acontece porque quando criamos as mandalas, nós vamos recebendo do nosso inconsciente um entendimento sobre aquilo que nós estamos sentindo e vamos vivenciando isso durante o processo da construção dessa mandala. E justamente porque estamos direcionando essa energia para tal finalidade, tá? Nós estamos ali num momento completamente terapêutico para entendimento, enfim. Agora, quando nós produzimos uma mandala sob encomenda, isso significa que a pessoa te pediu características específicas, te passou dados intencionais para essa mandala. Então, a sua energia estará apenas nisso, em colocar em uma mandala a energia encomendada. Mas pode acontecer de se trabalhar as próprias emoções com e nas mandalas e ao mesmo tempo comercializá-las.
Nossa, como assim? Bum! Aquele emoji, bum! Explodiu a mente. Sim. A gente consegue trabalhar as nossas emoções e depois comercializar essas mandalas. Não é, ai, mas tá carregada das minhas emoções. Tudo tá carregado de tudo, de toda energia, de toda emoção, de tudo. Ah, mas eu ajudei a me curar. Que bom, que bom. Isso é um processo bom e não tem problema nisso. É até bom. Mas isso requer um pouco mais de prática, de entendimento, tanto das emoções do mandalante como dos seus ciclos internos. E aí eu diria que também um pouco mais de conhecimento de mandalas. Porque, por exemplo, saber qual tipo de mandala usar para cada momento. Então, se você conhece todos os seus ciclos emocionais, você sabe os gatilhos, aí puxou um gatilho, eu vou ter uma crise de ansiedade. Vou trabalhar com a mandala XYZ. Vou fazer esse material com esse material. Se você tem esse conhecimento, ó, ok. Agora, se você não tem, você precisa entender isso para direcionar. Porque às vezes tem alguns materiais que, ao invés de te ajudar, vai simplesmente trazer uma avalanche de coisa e vai danar-se tudo. Vai ficar tudo danado ali. Não não vai dar certo, tá? E aí isso já abre um espaço para eu trazer o próximo item, né? Que existe alguns tipos de mandalas. E como saber qual usar em cada momento? Então, nós temos diversas possibilidades para criar uma mandala, assim como diversos tipos de mandala. Por exemplo, mandalas educacionais, mandalas terapêuticas, mandalas artísticas, mandalas artesanais, mandalas espirituais, religiosas, mandalas ritualísticas. Vou ficar aqui falando assim eternamente. Existe muitas, e dentro dessas muitas existe outra subtipo. Então, mandalas terapêuticas, existe vários outros subtipos, mandalas artísticas, mandalas, enfim. E para cada tipo existe um direcionamento que pode ser usado para cada trabalho, para cada emoção, para cada momento, que vai direcionar a energia para suportar ou entender cada emoção. Então, é muito importante entender, mas Tati, quais são os tipos de mandalas? Me explica. Isso aí é pano para manga esse assunto. Pretendo trazer assim, claro, mas assim, é só para abrir a sua mente que existe essa possibilidade, tá? Que existe essa possibilidade, não, que é isso. Que isso existe diversos tipos de mandala e se você não souber direcionar, se você não saber utilizar, fica assim. Ah, mas eu tô praticando autoconhecimento, eu tô trabalhando a cura, eu tô não sei o quê, mas não tem a tomada de consciência de uma maneira que é possível, então, parar esse ciclo, parar esse fluxo, né? Eu esqueço essa palavra, looping de emoções constantes, de problemas e... Ah, não, voltou porque eu não soube lidar. Isso porque não teve tomada de consciência. Então, vou pintar mandalas aqui. Não, precisa ter a tomada de consciência. E a tomada de consciência é: eu entendi, eu estou pronto para entender. Agora sim vai fazer efeito, agora sim vai. Isso é a tomada de consciência. Por que é importante entender essas diferenças? Já vimos que existem tipos de mandalas específicas para cada momento e também, ou emoções, né? Por exemplo, existe um tipo de mandala que é mais indicado, sei lá, para as crises de ansiedade. Outras para o momento em que você não sabe qual direção escolher, assim, qual decisão tomar. E aí você vai
criar mandala e você vai conseguir ter um entendimento, uma conscientização deste processo. E cada um desses tipos de mandalas ajudará de maneira consciente ou inconsciente cada um dos diferentes momentos do seu cliente, dentro de cada uma dessas etapas dos ciclos que compõem a sua vida. Por isso é importante entender que mandala ajuda em quê, tá? É super importante entender isso. E qual é o melhor benefício que esse entendimento leva para o seu cliente e também para a sua vida? Então, entender os benefícios, a energia, a materialidade de cada tipo de mandala vai te ajudar a direcionar a sua sessão para o que o cliente está precisando naquele momento da vida dele, para a etapa do ciclo que ele está vivenciando. Assim, os momentos de crises dos clientes, serão mais facilmente superados, porque o mandalante ali ele poderá ver e analisar de uma maneira muito mais dinâmica cada uma dessas situações, dos sentimentos gerados e aí por diante. Então, a sua energia ela estará direcionada para encontrar esse entendimento. Ela está direcionada para o momento dele, para o momento dessas tomadas de consciência, para o momento de tratamento em si, tá? E não há nada melhor do que direcionar a nossa energia e tirar proveito de tudo isso. Aqui eu falo muito sobre as raízes das feridas emocionais, porque todo ser humano adquire e adquiriu essas feridas que muitas vezes não entende como e por que adquiriu. E é uma informação que fica lá no inconsciente, escondidinho. E esse direcionamento vai ajudar a adquirir consciência dessas feridas, desenvolvendo um movimento para a cura. Porque só se cura, atenção no que eu vou falar agora, atenção. Só se cura de dentro para fora, da tomada de consciência interna. Esse é o movimento da cura, não se faz cura ao inverso. É isso. Essa é o movimento da cura. Então, lá no meu Instagram eu tenho bastante postagens sobre isso também e acredito que pode te ajudar bastante. Já deixo aqui o convite, tá na descrição, o link do meu Instagram. Então, bora lá. E qual é o melhor momento para iniciar? Tudo isso que eu tô falando você deve, mas tá, quero iniciar agora, quero tratar meus clientes com a mandala, quero me tratar com as mandalas. O melhor momento eu sempre digo que é agora. E é importante deixar claro que esse processo não é realizado de qualquer forma, apenas com algumas informações soltas ou o uso da intuição. Existem mecanismos que são utilizados para uma sessão utilizando as mandalas, seja essa sessão para um cliente ou seja para você mesmo. E eu chamo de esses mecanismos de chaves. Por quê? Porque você vai utilizar essas chaves para abrir as portas do inconsciente e acessar o conteúdo da essência do seu cliente para poder então direcionar para a cura. Pegar um papel e criar não é assim, tá bom, vou criar aqui, vamos ver, vou seguir a minha intuição. Você precisa da ajuda de um outro e você precisa ser capaz para ajudar o que vem a seguir. Então, o que está vindo, poder direcionar essa criação, direcionar esse ser para o entendimento da tomada da consciência. E, claro, muitas vezes o cliente, ou até mesmo você, no momento ali, não está preparado, o ego, ele não está preparado para receber
aquela conscientização, ele não está preparado para aquele momento. Então, isso vai acontecer, isso acontece o tempo inteiro. Pode ser que o entendimento de uma mandala pode vir depois de um processo de tratamento, de um processo de várias sessões. E por isso que já deixo uma dica aqui, todas as mandalas que você realiza, já vai guardando, tá? É importante. Então, uma mandala que você realizou, sei lá, em julho do ano passado, e aí você tá construindo aí um processo de tratamento, ou você, ou o seu cliente, né? O seu cliente desenhou uma mandala em julho de 2022. Nós estamos em fevereiro de 2023 e de repente ele criou uma mandala com um símbolo e um movimento que é super idêntico a essa mandala de julho de 2022. Então, é hora do ego poder, então, entender, conscientizar de algo que antes ele não estava preparado. Então, é importante entender isso. É importante você saber que intuição, só intuição, não é suficiente. Não é suficiente trabalhar só com intuição. Eu sempre falo para os meus alunos que intuição sem conhecimento não funciona. Nós precisamos... Ontem eu li uma frase que eu guardei na memória. O conhecimento nos ajuda a lidar com as dificuldades. O conhecimento nos ajuda a lidar com as dificuldades. A intuição, muitas vezes, é só piração da mente, às vezes. Como é que você vai saber se sua intuição não é criada pela sua mente ou realmente intuição? Por isso que esse caminho é um caminho muito tênue aí, e você precisa de ter consciência e ter conhecimento para você não fazer besteira, nem com você, nem com o seu cliente. Querido mandalante, eu dividi essa aula em 2 partes para melhor absorção, porque ela ia ficar muito longa, muito extensa. E aí, na segunda parte, eu vou trazer para você qual é o melhor momento para iniciar com essas mandalas e como é e onde é que as pessoas mais erram ao iniciar. Porque se você quer iniciar, você precisa saber os erros para você não cometê-los. E também vou falar de quanto em quanto tempo é indicado criar mandalas terapêuticas, para quem eu não indico o caminho da mandala terapia, e vou dar exemplos aqui de como tudo isso aconteceu na minha vida, que fazem parte de como eu cheguei nessa conclusão dessa aula que eu estou compartilhando aqui com vocês. Gostou dessa aula? Comenta, compartilha aí para eu saber aí sua opinião, saber o que você achou. Vamos juntos difundir esse conhecimento maravilhoso e transformador. Nos vemos!